cabem numa colher. Tênis Brasil, os sabores que estão na colher do brasileiro. Sexta-feira. Filho, 75 anos dedicados ao seu tempo. Com o Clube do Assinante você se diverte e ainda economiza. São diversas opções com até 50% de desconto para você e um acompanhante. Confira algumas das próximas atrações em que nossos assinantes têm benefícios. Péricles, sexta, dia 4 de outubro. A Bela e a Fera, o musical Broadway, dias 11 e 12 de outubro. Zezé de Camargo, turnê rústico, no dia 27 de outubro. Não perca! Acesse www.clubedoassinanterbs.com.br e garanta esse super desconto para curtir as melhores atrações. Promoção Mais Energia para sua vida Ligue Gás. A Ligue Gás vai dar mais energia para o seu sonho de reformar a sua casa ou fazer o que você quiser. Compre um botijão, cadastre-se no site e concorra a prêmios instantâneos e a um sorteio de R$200 mil. É mais energia para sua vida. Eu fui pego e no dia seguinte a Anne Frank foi levada. Esse é mais um programa de nossa série sobre judaísmo, antissemitismo e memória do Holocausto. Hoje, depois do Jornal da Globo, Vamos receber Luiz Frankenberg e Carlos Reis. O Holocausto é uma ferramenta, um instrumento que a gente usa para discutir as nossas mazelas contemporâneas. Voltamos com o esporte. Renato Curi com um cardápio que começa com a demissão do técnico Tite do Flamengo. Renato, boa noite. Muito boa noite, Renata. Pois é, depois da eliminação na Libertadores na semana passada, né, o Tite ficou super pressionado no cargo. Aí hoje a direção do clube anunciou a demissão e a gente preparou aqui no telão um retrospecto dele no comando do Flamengo. Foram 70 jogos, 42 vitórias, 12 empates e 16 derrotas. Um título estadual. 65% de aproveitamento não é um aproveitamento, né? Outros fatores pesaram para que ele acabasse sendo demitido. A gente chamou o comentarista Roger Flores justamente para analisar quais foram os motivos que levaram à demissão do técnico Tite. Obviamente tem as escolhas dentro de campo, poupar em alguns jogos, escolhas de campeonatos, e o mais importante é não fazer do jeito que o torcedor gostaria. O torcedor do Flamengo é um torcedor muito crítico, exigente, e que gosta de ver um time jogando para frente o tempo todo, que gosta de ver um time fazendo muitos gols, de ver um time envolvente, e eu acho que isso o Tite nunca conseguiu fazer. Renato, o substituto é um ex-jogador do Flamengo com passagem vitoriosa pelo clube. Perfeito, é uma solução caseira, na verdade, né, Renata? Que é o ex-jogador Felipe Luiz, que hoje é técnico do Flamengo Sub-20 e que vai ser o treinador interino da equipe principal, né? Hoje ele já iniciou os trabalhos e comandou o primeiro treino do time. A estreia já será na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians na próxima quarta-feira. Recentemente, o Felipe Luiz, que já iniciou ali um trabalho na base do Flamengo, ele foi campeão mundial com o time Sub-20 numa final contra o Olympiacos da Grécia. Essa final foi no Maracanã. E o Roger Flores falou também sobre a escolha do Flamengo no Felipe Luiz para comandar o time pelo menos até o fim do ano. Eu acho que é uma boa escolha. A partir do ano que vem, obviamente, o Flamengo pode pensar numa coisa, num treinador mais experiente, com um pouco mais de bagagem, mas para essa reta final em que o Flamengo precisa mudar rapidamente de ambiente, né, tirar a pressão de que vive dentro do seu centro de treinamento, eu acho que foi uma boa escolha. Renato, você até mencionou de passagem aí, começam nesta semana as semifinais da Copa do Brasil e tem uma briga de bastidor aí entre clubes. Explica pra nós. Bem, vamos começar mostrando aqui no telão as datas dos jogos de ida e volta. Os jogos de ida já nessa semana, quarta-feira, com transmissão do Sport TV Atlético Mineiro e Vasco, partida em Minas Gerais. Às 9h45, Flamengo e Corinthians, transmissão da TV Globo. Os jogos de volta, sábado, 19/10 e domingo 20/10. Onde está essa confusão? Agora à noite.
noite, o Vasco e o Corinthians entraram com uma ação no STJD contra as trocas das datas dos jogos da volta, 19 e 20, sábado e domingo. Os jogos eram em quartas-feiras, né? A alegação dos clubes é que essa troca, que foi gerada por convocações para seleções na data FIFA, não são motivos suficientes para mudanças de datas de jogos, né? Quem ficou insatisfeito foi o Vasco e o Corinthians. Esses dois clubes não descartam, inclusive, ir à justiça comum para que seja mantida a data anterior e não essa que a gente está mostrando no telão. Bom, então agora vamos passar para uma outra competição, outra modalidade. Até vamos para a Copa do Mundo de futsal, em que o Brasil está indo super bem e está entrando numa fase muito decisiva, né? Super hiper decisiva. Só sobraram essas 4 seleções que a gente mostra no telão. O Brasil encara a Ucrânia na quarta-feira, meio-dia, ao vivo no Sport TV. No dia seguinte, na quinta-feira, Argentina e França também ao vivo no Sport TV. A classificação do Brasil veio ontem com vitória por 3-1 em cima do Marrocos. Marcel, que é o artilheiro da Copa, com 10 gols. O Leandro Lino e o Diego marcaram para a seleção em 5 jogos. Nessa Copa, o Brasil marcou 35 gols e sofreu apenas 3. Se tem Brasil numa semifinal e Argentina na outra, significa que podemos ter uma final entre as duas seleções, uma rivalidade gigantesca no campo e mais recentemente também no futsal, né? Então, a gente vai assistir amanhã. Muito obrigada, Renato. Encontro marcado. Você pode assistir a programação da Globo ao vivo, de graça, no Globoplay. O Jornal da Globo fica por aqui, outras notícias no Hora 1. Boa noite para você, até amanhã. Eu tive a sorte de estar nesse pequeno grupo, onde não havia muitas crianças, mas adultos. E eu escapei e fui levado, então, num trem especial do campo de concentração de Terezin para a Suíça, direto do inferno para a primavera. Olá, bem-vindos. Esse é mais um programa de nossa série sobre judaísmo, antissemitismo e memória do Holocausto. Um de nossos convidados de hoje dedica a vida a combater o revisionismo e o negacionismo que eclodiram nesse século XXI. Ele, ao investigar o próprio passado e usando o rigor histórico necessário, contribuiu para atestar uma verdade que, acreditem, ainda hoje é negada até por chefes de Estado. Ele nasceu na Holanda em 1936, teve uma infância quase idêntica à de sua conterrânea famosa, Anne Frank, mas ele sobreviveu para contar a história. E em viva voz, não um diário encontrado no sótão de uma casa. A vida pôs diante da morte não apenas uma vez, mas 5, como aliás conta nesse livro, 5 vezes vivo. Antes dos 9 anos de idade, já tinha passado por 2 campos de concentração nazistas. Sempre escapou do pior, às vezes graças a uma boa alma, às vezes por pura sorte. E mais eu não preciso dizer, porque ele está aqui para contar tudo em bom português, brasileiro que é, se tornou. Junto a ele, veio um pesquisador que é referência na pesquisa e na preservação da memória do genocídio contra os judeus, o diretor do Museu do Holocausto de Curitiba. Vamos receber Luiz Frankenberg e Carlos Reis. Uma honra recebê-lo. Obrigado, muito obrigado. Por favor. Carlos, tudo bem? Posso chamá-lo de Lode? Lode é apelido. Lode é apelido. A senhora não vem com tanta intimidade assim, né? Claro que pode. À vontade. O quanto você hoje é mais brasileiro do que outra coisa? Eu diria 90% brasileiro. E graças, né? Ainda bem, né? Ainda bem.
impressionante como o Brasil acolhe milhares de pessoas que chegam aqui em épocas diferentes, né, e se tornam brasileiros de coração. Deixa eu ver aqui. Olha, passou algum tempo, né? Mas o olhar não é tão diferente, não. Tem um pouquinho de melancolia. Não mais. Não mais. Não mais. Nem no olhar desse velho. Nem no olhar desse velho. Que cuidado. Obrigado. Não acredite, ela diz isso para todos. Luiz, é impressionante esse livro. Você escreveu junto a seu genro, né? Com que é jornalista, Ricardo Garcia. É impressionante não só pela história incrível que você viveu e compartilha com a gente, mas a qualidade da documentação, a quantidade da documentação. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de guardar documentos. Desde pequeno, por alguma razão, que eu não sei qual. Às vezes a memória da gente é desencadeada por um cheiro, pelo gosto de um biscoito. Eu sei que a sua memória teve um gatilho a partir de uma imagem desse quadro. E o que está acontecendo nessa cena, Luiz? O que é essa fila? É algo muito terrível, que é as crianças da minha idade, mais ou menos, foram aproximadas pelos adultos para pegar as caixas com as cinzas de pessoas mortas e que depois eram queimadas e sobravam apenas cinzas que cabiam em caixinhas de papelão. E nós fomos então levados, pedidos para levarmos um por um uma caixinha dessas para ser jogado no jardim. Você então é uma dessas crianças na fila. Foi aí que eu me lembrei, eu não sabia nada mais. Você não Mas, sabe? não, isso não. Aham. Mas quando vi o quadro, eu disse, não sei mais para quem estava junto comigo, eu participei disso aí. Agora, relembro o fato. Meu Deus. E foi algo muito terrível para mim. Porque uma criança que eu era durante a Segunda Guerra Mundial, a partir de 40, eu tinha 4 anos. E, então, Tão terrível que você recalcou essa memória. exatamente. Mas quando vi isso aí, eu disse, eu participei disso. Agora relembro o fato. E aí você quis lembrar mais a partir daí. A partir daí, eu comecei a pesquisar. Carlos, é comum esse tipo de comportamento do rei sobrevivente no Holocausto de demorar a querer saber, a vontade de não lembrar. É o mais comum. É o mais comum. A gente conhece muitos casos de pessoas como o seu Luiz que demoraram décadas para começarem a contar suas próprias histórias. E um fator que é interessante é que muitas vezes isso é desencadeado pelos netos, né? Porque os filhos também crescem num ambiente traumático para eles, são acostumados a não perguntar. É através dos netos que eles e os filhos conhecem detalhes das suas trajetórias. Isso aconteceu muito, principalmente ali a partir do final dos anos 80 e dos anos 90. Você poderia falar nós netos, né? Porque seus 4 avós eram judeus poloneses, passaram por guetos, campos de concentração. Eles também relutavam a falar, a lembrar disso. Você foi um desses netos que... Sim, sem dúvida. Uma das minhas avós deu um depoimento, depois de muito tempo, um depoimento que ela conta a história de uma forma muito solta, muito tranquila. Os filhos estavam bastante desesperados, não sabiam como ela ia lidar, mas ela, depois de tantas décadas, ela acabou lidando muito bem. Eu ouvi fragmentos, e eu demorei 20 anos resgatando documentos, o mesmo processo para tentar encaixar esse quebra-cabeça. Inclusive, ele hoje ser
diretor do Museu do Holocausto. Isso é uma necessidade herdada, né? Da família. É curioso, Luiz, você contou essa história de como uma imagem trouxe tudo para você. O poder da imagem é uma loucura, porque um filme na década de 90 fez aparecer, disparou a memória de muitos sobreviventes até então adormecidos e recalcados. Por favor, a lista de Schindler. We are in the beautiful city of Krakow, and in particularly the special city called Kazimierz. Kazimierz was a bit run down in the 80s and 70s when Steven Spielberg came and brought this place to life, and now it's a city that never sleeps. Who is that man? Otto Schindler. Um parque bonito, agradável, dos arredores de Cracóvia, e não fosse por algumas pequenas placas que avisam onde é que você está chegando, não daria para imaginar que aqui funcionou um campo de trabalhos forçados, mas no fim tornou-se um campo de extermínio também. Steven Spielberg was walking through Kazimierz, and he wanted to find a place that kind of gave it a real feeling of what Jewish life might have been like. And if you walked one block and turned right, there's a little alcove that has kind of apartments above it and a tunnel below it. And Steven Spielberg thought this would be an ideal place to give the feeling of what Jewish life was like and what happened when the Nazis came. E aí, esse prédio, você poderia passar e achar que não tem nenhum significado maior, mas depois que a história de Schindler ganhou mundo pelo filme de Spielberg, isso aqui foi transformado no museu. Era a fábrica em que o Schindler resistiu à barbárie nazista sem produzir uma arma ou balas ou munição. Produzisse panelas. They say that no one knows here. They say your factory is a haven. Schindler foi um desses industriais que, no decorrer da guerra, quando ele foi ficando muito rico por essa aliança com os nazistas, quando ele percebeu o que estava acontecendo, que os nazistas estavam adotando a solução final, ele passa a usar esse dinheiro que ele ganhou da exploração dos judeus que trabalhavam a rigor como escravos, ele passa a usar esse dinheiro para comprar a vida de seus funcionários, de seus trabalhadores. Yuda, Jonas, Jonathan, Chaya. We are Rosters, Henry, Francis, and Leo. Our son. Good for this car. I'm gonna keep this car. Then people like that. This pin. Hunger saves one life, saves the world entire. A lista do filme foi um marco para
sem dúvida, sobreviventes e tal, consciência do que aconteceu. Eu lembro de uma passagem absolutamente relevante, que foi quando o Steven Spielberg, do filme, premiado, ele sobe para receber a estatueta do Oscar, e ele dá talvez um dos discursos mais curtos da história do Oscar, que ele disse para as pessoas que estavam assistindo aquele programa não deixarem com que o Holocausto virasse uma nota de rodapé de página dos livros de história, e que existiam milhares de pessoas dispostas a contarem suas próprias histórias. Isso foi um estalo, um momento de epifania, que o mundo, aqui no Brasil, inclusive, as pessoas começaram a pensar, opa, temos que ouvi-las, e começa um processo muito importante de registro dessas histórias. E que não pode ser interrompido. Então, deixa para voltarmos à sua história, Luiz. A história que começa com a Holanda, é invadida pela Alemanha em 1940. Você então tinha 3 anos. Qual foi a sua primeira sensação, a lembrança de que tinha alguma coisa muito estranha acontecendo? Quando eu estava escondido no sótão do internato para crianças judias e que tocaram a campainha à procura de judeus, e naquele momento ia mudar a minha vida. Eles chegaram lá e... Os seus pais botaram você e sua irmã no internato para protegê-los. A filosofia do judeu naquela época era: separados temos uma chance maior de sobreviver. Então os pais colocavam seus filhos longe para ver se separados poderiam sobreviver. Porque no internato, possivelmente, vocês passavam como católicos, já que numa escola católica. Sim. Nós tínhamos um documento, o mesmo documento, eu tenho esse documento ainda, dizendo que minha irmã e eu tínhamos sido, em 1938, convertidos ao catolicismo. Você e sua irmã, então, ficam protegidos, resguardados no internato, e seus pais se escondem aonde e conseguem ficar escondidos quanto tempo? Meus pais ficam escondidos numa casa em Amsterdã, na cidade de Amsterdã. Eles estavam escondidos no porão. No porão, são encontrados pela polícia. Eram meus pais e minha avó materna, estavam juntos. E de lá eles são levados para... São levados para Sobibor, na Polônia. E lá encontram o fim deles. Em 3 dias são assassinados em Sobibor. Eles passam também por Westerbork. Passam todos para onde os judeus passam. Por Você Westerbork. foi para Eu Westerbork. também fui. Quando saiu da escola, como foi isso? Não, eu estava escondido no internato. Sim. E eu me lembro muito bem desse episódio. Eu estava lá quando tocam na campainha, eram os alemães, policiais alemães, à procura de crianças judias. Tínhamos já definido de que quando viessem os alemães, a gente ia se esconder em um determinado lugar do orfanato, atrás de móveis, essa coisa toda, difícil de encontrar. Foi o que eu fiz. E também a menina, que era minha companheira, ficamos lá escondidos, os nazistas alemães lá embaixo, e não me encontraram quando procuraram. Mas aí a diretora do internato ficou com medo. E te entregou. Não ela, mas uma criança. Disse: vocês não olharam em tal lugar. Aí os policiais alemães
voltaram e contaram a mim e uma outra menina naquele esconderijo. E aí terminou a minha história pacífica. Westerbork era um campo de trânsito. Muitas crianças foram levadas desse campo para os campos de extermínio, inclusive a famosa Anne. O que acontecia com as crianças quando chegavam nos campos de extermínio, cara? Os jovens que tinham alguma condição de trabalhar, terem mãos de obras escravizadas para ajudar no esforço de guerra, eram separadas por um lado, e crianças muito pequenas, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas com alguma dificuldade de locomoção, iam para outra fila e rapidamente, como disse o senhor Luiz, eles eram retirados das vidas. Então, são pouquíssimas as crianças que, ao chegarem em campos de extermínio, conseguem sobreviver por alguns dias ou mais algumas semanas. Os sobreviventes, aqueles que foram liberados, foram muito poucos. A gente falou em Anne Frank, tem algumas semelhanças na sua história com a dela. O seu destino e o de Anne Frank se separaram por um dia. Como foi isso? No dia 13 de setembro de 2012, eu fui pego e levado primeiro para Westerbork e no dia seguinte a Anne Frank foi levada. A diferença de um dia. Mas o trem dela foi para onde? O trem dela foi para Auschwitz e o meu foi para Terezín, ou Terezín, na língua tcheca. Mas Terezín não era um campo de extermínio, mas muitos morreram lá por doenças, com fome. Calcula-se mais de 30 mil pessoas. Como você tinha 8 anos, vou contar agora uma história de outra criança que viveu no campo de concentração de Auschwitz. E sabe o que ela fazia? Ela desenhava, registrava as coisas que ela via em desenhos. O nome dessa criança é Thomas Gever. Hoje tem 95 anos, ainda está vivo em Israel, falou com a gente. We worked in the building sites and the sacks of cement had 7 layers of paper. So it was of course forbidden to steal paper, but from the inside I stole a bit of cement sack paper and with charcoal I drew certain scenes in this camp, yes? Certain sketches like plans of the camp, plans of the watchtower. And I'm glad that my pictures are in color that gives lots of life to the true story. This is definitely the most sad picture of modern history. Very sad and ugly. It's the arrival of people at the ramp in Auschwitz, and they are being sorted out. On the top you have the women who can work, and another group is the man who could work, go to work. In the middle, unfortunately, you had a group of children, old people, and invalids. And these people were killed the same day and didn't see the next day anymore. I was separated from my mother, went separately, and she went to a separate camp. And I was lucky, but I was very tall, and so they assumed that I am over 15 and I passed through and wasn't graded as a child. Every afternoon when people returned from work, people being beaten with a stick on the back. So small offenses, you got 25 beatings on your behind, but that you could survive. But for bigger offenses like smuggling or trying to
to escape or things like that. They beat you 50 times, 100 times, and then you couldn't survive. Draw a picture of people being hanged just for escaping. For trying to escape people were hanged just every week, more or less. Yes. All the 85 drawings of color were made after liberation in the Buchenwald concentration camp. You should read about the past and the Holocaust. And one should remember the past. And today, one should be good and help people, and that things like bad things won't happen again in the future. Uma coisa importante a dizer para complementar essa história, que ele desenhou isso tudo, porque ele queria mostrar isso para o pai dele, eventualmente. Ele mostrou, ele chegou a ter a oportunidade ainda de mostrar isso para o pai dele. Carlos, você que conversa com tantos sobreviventes, depois de conversar com tantos deles, que sentimento você identifica em comum em todos? Tem uma questão que a gente sempre se questiona, que é o pós-Holocausto. Né? Como que essas pessoas tiveram forças para reconstruir suas vidas depois de tudo aquilo que elas passaram. Esse é um ponto em comum em todos eles, essa resiliência, essa capacidade de, ao tropeçar, ao cair, conseguir se levantar e chegar a um patamar, a lugares mais altos de quando eles tropeçaram. Luiz, quando chegou a final a liberdade, quando chegou a liberdade para você? Como foi? A minha liberdade chegou um pouco antes que a Europa fosse libertada. Eu fui de um grupo de talvez 1000 pessoas que foi trocado por prisioneiros militares alemães presos pelos aliados, ou seja, os outros. Essa troca houve e eu tive a sorte de estar nesse pequeno grupo, porque não havia muitas crianças, mas adultos. E você era criança e foi? E eu escapei e fui levado então num trem especial do campo de concentração de Terezin para a Suíça, direto do inferno para a primavera. Essa foto aqui já é na Suíça. Essa foto foi tirada pela imigração suíça quando cheguei à cidade de Montreux, na Suíça. E com esse número de identificação. Com essa identificação. É a única foto que eu tenho de mim naquela idade durante a Segunda Guerra Mundial. Sua irmã, o que aconteceu com sua irmã? A minha irmã se escondeu, aliás, foi escondida na casa de pessoas cristãs que tinham 3 filhos, ou 4, e a minha irmã ficou sendo a quinta filha. Mais uma irmã. Só vim a encontrar ela quando eu voltei do campo de concentração, aliás, da Suíça, para a Holanda, já em 1946. Depois do intervalo que a gente vai fazer, vamos saber como é que o Luiz veio para o Brasil. E vamos saber também mais do trabalho do Museu do Holocausto de Curitiba no combate ao antissemitismo nesse século XXI. A gente volta em instantes.
pessoa idosa, a TV Globo te convida a refletir como é viver essa fase da idade nos dias de hoje. Acabar de participar de um experimento social do Fala da Vida para contar o que é ser uma pessoa idosa hoje no Brasil. Dia 8, depois de Maria de Você, especial Falas da Vida. Chega de produtos pesados. Nivea hidratante facial em gel com ácido hialurônico para uma hidratação profunda. 100% hidratação, 0% oleosidade. Nivea hidratante facial em gel. Pele é pra cuidar todo dia. Nivea é para a pele. Eu acho que é disso que o mundo precisa. Todo mundo mais perto, sem medo das diferenças. Tipo esse peixe nessa jarra d'água. Chega de se preocupar com água com gosto de geladeira. Abrir uma Brastemp é abrir a cabeça. Brastemp é outro. Eleições Municipais 2024. Debate ao vivo entre candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Sebastião Melo, Juliana Brizola, Maria do Rosário. Quais as propostas de cada um para a cidade? Quinta, 10 da noite. E ao vivo também pelo g1.globo/RS. É cidadania, é responsabilidade, é jornalismo profissional, é democracia ao vivo. Os debates sobre os temas que mais impactam o nosso estado. Informação, opinião e discussão sobre a dupla Grenal. E tudo aquilo que não pode faltar no dia a dia de quem é daqui. Em formato de vídeo, para ver ao vivo ou quando quiser. E de onde estiver. Notícias do estado e do mundo para você ver, ouvir e se atualizar. Análises profundas para você ver, ouvir e se informar. O melhor do esporte para você ver, ouvir e se emocionar. Vamos nessa, time! GZH para ver, ouvir e rever. A qualquer hora, em qualquer lugar. Assista em gzh.com.br ou nas plataformas de vídeo. Para vencer, eu preciso estar de cabeça fresca. E é claro que eu escolho Clearman, com 3 vezes por dia anti-caspa, livre de oleosidade, coceira e caspa. Fique de cabeça fresca e confiante. Clearman, os melhores usam meu. E aí, a quinta etapa do circuito sertanejo. Dessa vez vamos curtir o ritmo mais ouvido do Brasil, no Jaguariúna Rodeio Festival. Domingo, depois do giro eleitoral, só showzaço. Com eles, Bruno Marrone, Gustavo Mioto. Natan. É bota no pé, chapéu na cabeça e circuito sertanejo na Globo. Estamos de volta na nossa conversa com o diretor do Museu do Holocausto de Curitiba, Carlos. Reis ou Reis? Em português seria Reis. Em português seria Reis. É. E com o sobrevivente do Holocausto, Luiz Frankenberg. Carlos, além de preservar a memória desse terrível século XX, dos judeus que vieram para o Brasil, fugindo do Brasil, qual é o papel ativo de um museu do Holocausto no Brasil do século XXI? A gente costuma dizer que o Museu do Holocausto ele não serve para narrar e contar o Holocausto. O Holocausto é uma ferramenta, um instrumento que a gente usa para discutir as nossas mazelas contemporâneas. É olhar para trás, para estabelecer lições, padrões, legados e trazer isso para os dias de hoje. Então a gente está falando sobre o combate ao racismo, ao antissemitismo, a questão do acolhimento aos refugiados, a inclusão das pessoas com deficiência e todas as questões ligadas ao combate ao ódio.
ser o meu tio para tentar trazer as crianças, aliás, a mim e a minha irmã, da Europa para viver com eles aqui no Brasil. No fim, o Brasil foi O país foi para mim um grande país. Voltei a ser feliz. Encontrei minha esposa aqui. Nasceram 3 filhotes. E o senhor nos deixou. O senhor nos fez muito feliz por vir hoje compartilhar sua história. Muito obrigado. Luiz Frankenberg, muito obrigado, Carlos Reis. Que o Brasil continue de braços abertos para os refugiados do mundo. Essa é a nossa vocação. Até lá. Tchau. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não me impede que eu reflita. É bonita e é bonita. E a vida que é de galardão, ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada do mundo. É uma gota, é um tempo e nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, uma atitude repleta de amor. Você diz que é dor e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que o melhor é morrer, pois amar não é, e o verbo é sofrer. Eu só sigo confio na moça e na bolsa eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, ou puder, ou quiser. Sempre desejar. Aí, Thiago, tarde. Por mais que esteja errado. Bem adaptável para uma tatu. Deixa eu só fazer uns detalhezinhos aqui que eu não tenho. Acha que não vai gostar de se ver? Essa mesa tá tão linda, filha. E se eu volto, eu fumo a casa toda. Tati, gira aí. Deixa eu fazer uma coisa com a Simone. Tati, presta atenção. Dá pra ficar com a gente na hora do café? Não, eu tô aqui, não. É só um pouco, né? Porque a cabeça fica aí nessa série. Até sonhei coreana, né? Não, peraí, já tirei o fone. Você quer mais que era, tá? Eu queria ouvir mais. Tia. Oi, desculpa, meu irmão. Desculpa, irmão, mas aqui hoje é um dia especial. Não tem que pedir desculpa não, mãe. Eu tenho que levantar mesmo, eu tenho que amassar. Vem. Senta aqui. Senta com a gente. Bom dia. Dormiu bem essa noite? Como é que eu consigo essa voz iluminada e essa dor nas costas por causa desse sofá aí, mano? Isso. Precisa sim, mas é pra gente esperar o meu pai pra tomar café da manhã, né, tio? Pergunta a tia assim, mãe, só mais e café de café. Isso. Eu vou lá dentro desse meu livro pra saber alguma coisa. Aí, por isso, gente, bom vestido, por isso, nós já ganhava mal trabalhando. Vai dar uma miséria de aposentadoria. Pra que tudo isso é comemorar? Mas sabe que é, tio? Meu pai é novo ainda, né? Então se ele quiser fazer outra coisa, ele consegue ainda. Agora, se ele quiser também ficar deitado no sofá o dia inteiro, porque ele merece. Você gosta de espetar, Não, gente do esporte, não comprar o tempo. eu falo que se não colocar mesmo, tio.
Você não vai achar emprego se você não procura. Nesse mesmo você aceitava qualquer coisa. Tá bom, Chico.